Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui da TV Câmara, pelo canal 4 da NET e também, agora, pelo canal aberto em sinal digital, canal aberto 61.4, que você pode assistir na sua TV normal, na sua TV de LED, usando uma antena de UHF, e também a programação nossa. Você pode acompanhar acessando o link www.riopreto.sp.leg.br. O Câmara Cidadania de hoje traz uma grata presença do Coronel Ivano Pedro Rodrigues Filho, que é coordenador da Defesa Civil de São José do Rio Preto. Exatamente. Obrigado, Coronel, pela presença. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, Hamilton. É um prazer para a gente estar falando com o público, levando informação sobre Defesa Civil. E por se falar em Defesa Civil, Coronel, nós gostaríamos de saber o que é a Defesa Civil. Bom, trocando em miúdos, a Defesa Civil, ela se consiste num conjunto de sistemas, né, em todos os níveis de governo, focadas na prevenção e mitigação de riscos, na preparação para enfrentamento de desastres e no socorro e recuperação de desastres. Então, tanto em nível federal quanto estadual ou municipal, existem os seus sistemas específicos que acabam interagindo, cada um com suas funções específicas. O Estado e a União, em princípio, eles dão um suporte, eles dão um apoio. Agora, o mão na massa ocorre no âmbito municipal. Né? É aqui que nós devemos desenvolver os projetos, devemos desenvolver os planos de trabalho, no sentido de orientar a comunidade como agir, de organizar as estruturas da prefeitura para o enfrentamento, ou mesmo as estruturas do Estado e da União. Muito bom essa sua introdução sobre a Defesa Civil. Agora, nós gostaríamos de saber, Coronel, qual a origem da Defesa Civil no Brasil e no mundo? Bom, no mundo especificamente, vamos começar pelo mundo, né? A Defesa Civil, ela surgiu de uma necessidade do próprio povo, né? Durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Quando as táticas de combate de guerra mudaram com o advento da aviação e na Segunda Guerra de lançamento de armas a longa distância, a população houve por bem começar a adotar medidas para se autoproteger. Né? As nações em conflitos, obviamente, elas seguiam para o fronte com seu exército, às vezes com sua marinha, e aquelas que tinham ainda a nascente aeronáutica também o ia. E até por haver já a aeronáutica, né, a aviação, os países eles adotaram como estratégia de passar a destruir fábricas de armas ou de mantimentos, ou de material de uso dos combatentes no país de origem. Né? Então eles faziam bombardeios, ou então eles bombardeavam as linhas que estavam levando mantimentos para as linhas de combate. E a comunicação ainda não era tão decente, né? Então eles acabavam topando, por exemplo, com o trem se deslocando dentro do município, né, levando o material para as linhas de combate, e acabavam fazendo os bombardeios. Ou então bombardeavam a fábrica, erravam o lugar onde iam bombardear. Isso começou a ocasionar uma série, foi exponencial o nível de pessoas, de civis que passaram a morrer. E aí, na Primeira Guerra, mas com mais propriedade na Segunda Guerra Mundial, a população, na ausência das forças de segurança, elas começaram a se organizar, criar sinais de alertas para apontar que vai ter bombardeio, criar locais de refúgio para se protegerem, né? Começaram a criar esquemas, por exemplo, para desligar a energia da cidade para não serem localizados pela aviação.
E isso daí acabou, em cada lugar tinha um determinado nome, mas no fim acabou reconhecido como Defesa Civil. Defesa Civil. Né? E isso daí, durante o período da Segunda Guerra, ele foi bem disseminado nos países de combate, na área em especial na Europa, né? Ele foi bem disseminado e passou-se a copiar um do outro e assim por diante. Mas com o final da Segunda Guerra, o que aconteceu, isso acabou e se desvanecendo, e permaneceu, obviamente, quando da Guerra Fria, na União Soviética, Estados Unidos, né, em razão da guerra. Mas já tinha um outro ramo, que era, por exemplo, o Japão, que como é um país sujeito a tsunamis e coisa do gênero, eles tinham isso daí como padrão, e ainda o tem como hoje, tanto que são o ápice de defesa civil, de padrão do mundo, Japão, né? Então, a defesa civil ela acabou se desvanecendo. E foi se perdendo no tempo e foi retomado com uma outra característica que mais à frente a gente vai citar. No Brasil, a coisa aconteceu mais ou menos na mesma época. Né? O Brasil, apesar de estar longe dos grandes centros de combate, né, onde ocorriam os combates, o Brasil fornecia suprimentos para os países amigos de borracha, de tecido e coisas do gênero. E começaram os navios brasileiros a serem alvo de ataques de submarinos alemães. Começou lá em cima, no norte da América. Então, a hora que eles estavam chegando, começaram a ser afundados. E isso foi descendo, que culminou que em março, fevereiro de 42, uns 12 navios brasileiros foram afundados num período de 24 horas na costa brasileira, né? Que foi o que motivou a entrada do Brasil na guerra, efetivamente, de declarar, se juntar aos aliados. E aí, sim, começaram também a pensar em defesa civil. Chegou-se, inclusive, a fazer testes de blackout no Rio de Janeiro, em Salvador, né? As grandes capitais, eles chegaram a fazer testes de... hora que tocava a sirene, desligava-se a casa inteira, as ruas inteiras, né? Ou criaram um esquema que também, após a guerra, acabou se desvanecendo. Mas essa é a origem. Sim, sim. No estado de São Paulo, a Defesa Civil também seguiu esse mesmo caminho. Quando o Rio de Janeiro, a Guanabara, né, o estado da Guanabara, eles começaram a adotar essas medidas, São Paulo também acabou entrando, todo o Brasil acabou entrando. Mas esse foi o pontapé inicial de Defesa Civil. Muito bom. Nós queremos saber agora, Coronel, um pouco das suas atividades na Defesa Civil aqui em Rio Preto. Claro. Bom, a Defesa Civil, ela tem, como nós falamos em princípio aí, o objetivo de preparar a população e a própria estrutura estatal para resposta a eventos desastrosos e recuperação. Então, é com base nisso que a gente vem desenvolvendo toda uma campanha, né, que os riscos, as ameaças maiores nossas são chuva intensa, né, e esse período de estiagem. Então, nós preparamos planos voltados para esses fins específicos, né, porque é o que mais nos afeta. Então, nós temos já planos preparados que são aperfeiçoados com o passar dos anos, né? A gente vai aperfeiçoando, pega o desse ano que vem, faz as modificações necessárias, vamos trazendo mais órgãos para participarem, né? E o aperfeiçoamento ele vai acontecendo nesse sentido, seja para combater a questão de seca ou de excesso de chuva. Mas devemos, e é uma necessidade, nos prepararmos para o que se chama de riscos diversos. Né? Porque o risco ele não é só aqueles advindo de uma ameaça de chuva, de vento, ou granizo, né? Ou coisa do gênero, ou a seca excessiva. Nós temos também problemas, por exemplo, envolvendo o trânsito de veículos com produtos perigosos. Nós temos na nossa cidade estocagem de produtos perigosos. Né? Nós temos problemas de disseminação de doenças virais ou
transmitida por mosquitos, coisas do gênero, que é algo que nós devemos, no futuro, estarmos junto com as secretarias, porque, na realidade, a Defesa Civil ela tem por função local coordenar os órgãos do Estado e da União com a atividade dos órgãos municipais, né? Então, tem um evento, a segurança é feita pela Polícia Militar, o socorro é feito pelo Corpo de Bombeiro, pelo SAMU, pelo próprio resgate, mas tem uma série de outras atividades que vão envolver Secretaria de Serviços Gerais, a própria Secretaria da Saúde, às vezes a Secretaria da Educação, né? Então, o objetivo nosso, a função nossa é coordenar a ação de todos. E em âmbito municipal, dentro da estrutura municipal, é gerenciar os órgãos. A coordenação no nível maior e gerenciar aqui dentro as atividades de cada órgão, o que é manifesto através de planos de trabalho, né? de contingência. Correto. E quais são os profissionais, coronel, que trabalham na Defesa Civil? Olha, a gama de profissional, ela é muito grande. Nós estamos, é algo que eu vou me adiantar, mudando o foco, né? Quando nós falamos de guerras, era a própria população que se organizava para se defender de um inimigo concreto e sabido que estava vindo externo, né? Então, era a população se defendendo das guerras. Depois houve uma segunda fase na Defesa Civil, que é o do pós-guerra, bem pós-guerra, mas quando passou a se intensificar o número de acidentes, em que a população, o próprio Estado, viu a possibilidade de usar essa organização civil e coordená-la com as atividades do Estado para o enfrentamento de desastres. Hoje, né, depois da promulgação da Lei 12.608, agora no final de 2012, o foco ele ampliou muito mais. Passou-se a se pensar em prevenção e mitigação, ou seja, evitar a qualquer custo, né? Ou você diminuir a possibilidade de ocorrência de desastre. E aí sim voltar no que era feito, a preparação, o socorro e a reconstrução, né? Então, só que dentro da preparação e da mitigação, da mitigação nessa parte preparatória, do gerenciamento de risco, envolve muito. Ele envolve meio ambiente, ele envolve mobilidade urbana, ele envolve controle de produtos perigosos, ele envolve uma série de questões. Obviamente, isso é com visão de futuro, né? Nós estamos nos organizando e tentando alcançar esse objetivo. Então, a gama hoje, digamos, na Defesa Civil, nós temos engenheiros, tá? E profissionais que vão trabalhar para todo e qualquer tipo de necessidade na recuperação e no socorro, né? Mas, para seguir as necessidades, são engenheiros civis, né? Para seguir as necessidades da nova visão de defesa civil, vai se necessitar de agrônomo, de engenheiro elétrico, engenheiro de estrutura. Então, é uma gama de profissionais que deve ser contratada, ou deveria ser contratada, para que a Defesa Civil cumpra efetivamente a sua função. Nós vamos falar mais de Defesa Civil depois do intervalinho que nós vamos fazer agora, coronel, ok? Câmara Cidadania volta já já, um minuto só. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer.
Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Eu sou Paulo Henrique Ganso, de São Paulo. Sou Luiz Fabiano, atacante de São Paulo. Eu sou o Denis, goleiro de São Paulo. Quem fala é o Allan Kardec, atacante de São Paulo. E eu tô aqui para dizer que o racismo é a maior bola fora, dentro do futebol e na vida também. Vamos dar um cartão vermelho pro racismo. Faça parte desse time. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e também pelo canal aberto em sinal digital 61.4. Você pode acompanhar também esse programa e toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje estamos conversando com o coordenador da Defesa Civil de São José do Rio Preto, Coronel Ivano Pedro Rodrigues Filho. Coronel, quando se fala de defesa civil, a gente precisaria de no mínimo umas 5 horas. Precisa de muito. Eu gostaria que o senhor abordasse agora como é que se dá a prevenção e a proteção total. E depois o senhor falasse, então, sobre a conscientização e necessidade dessas mudanças. Tá. A pergunta é bastante oportuna, em especial em função das mudanças que o mundo vem passando, né? O nível de acidentes ele tem crescido tanto que em 1995 a ONU decidiu fazer uma reunião de todos os países que são signatários da ONU e acabou saindo o Marco de Hyogo. Né? Esse Marco de Hyogo ele é um programa das Nações Unidas para reduzir o número de acidentes e vítimas. Hyogo é uma cidade no Japão. No Japão. Tá? Então eles começaram a fazer a seguinte análise. A Terra, ela está, segundo os cientistas, ela teria a possibilidade de sustentar de forma adequada, salvo engano, em torno de 6, 7 milhões de pessoas. E nós já deixamos esse marco para trás há muito tempo. Então, esse número de pessoas aumenta o número de lixo. Né? Uma pessoa produz por ano a média de 80 quilos de lixo. Né? O que fazer com essas 9 milhões de pessoas? O que fazer com esse lixo? Né? Da presença de lixo decorre doença, decorre contaminação de solo. Né? Por outro lado, esse crescimento ele trouxe um comprometimento da área que poderia ser cultivada. Né? Então, está diminuindo as áreas de cultivo. As áreas de pastagem elas estão crescendo demais em detrimento da necessidade do nosso pulmão ambiental, que são as florestas. Né? O crescimento ele trouxe consigo também os atritos entre área urbana e rural, né? Aquela relação. Então, o fogo se pega muito rápido, a própria população acaba comprometendo, mesmo que sem querer, pastagens ao lado. Essa diminuição, ou às vezes tomada de áreas que eram ocupadas por um bioma específico, ele tem trazido, e nós sofremos muito com isso, por exemplo, o dengue. Né? O mosquito ele não tem local para viver, ele vem viver dentro das nossas casas e acaba se adaptando. Né? E começa a transmitir doenças. Um outro aspecto que eles começaram a analisar foi os acidentes propriamente ditos, né? Seja de trânsito, de veículos, seja de afundamento de navios com contaminação e tudo mais.
Isso tudo levou a ONU a criar esse marco de Hyogo, com base na cultura japonesa, né? Com base com mais pesar nisso daí na cultura japonesa. Isso daí, todos os países que lá estavam acabaram acolhendo isso, e aí começou esse monte de programa de preservação ambiental, né? Da emissão de carbono e assim por diante. Passado alguns anos e vendo que os programas estavam sendo feitos, mas não haviam sido tomados na totalidade, o que eles fizeram? Agora, em 2011, foi feita uma nova reunião e eles acabaram, as Nações Unidas, eles acabaram criando um escritório das Nações Unidas para tratar especificamente de desastres, né? E aí eles criaram um programa chamado Programa Cidade Resilientes, né? Cidade Resiliente, minha cidade está participando, que está buscando realmente levar essa cultura de autoproteção e criando condições ou exigências para que os municípios passem a se tornar resiliente. O resiliente no sentido de evitar ocorrências de desastre ou minimizar as possíveis consequências e ter uma estrutura mínima para começar a dar a resposta quando de um evento qualquer, né? E esse programa foi criado, o Brasil, ele acabou aderindo, e aderindo bem, é um dos países que mais tem municípios aderindo. E dentro do Brasil, o estado de São Paulo, ele tem aderido com força. Nós temos mais de 300 municípios que já aderiram a esse programa de cidades resilientes, né? E o estado de São Paulo, porque o próprio nome diz, cidade resiliente, né? Então, são cidades do mundo que têm se unido e se prontificando a participar e adotar medidas. O estado de São Paulo, ele é um modelo para o mundo, porque em dezembro ele passou a ser um estado resiliente. Ele é o único estado resiliente do mundo. Ele adotou, resolveu aderir e está se estruturando para isso, e inclusive criando formas de exigir dos municípios, não de uma forma direta, né? Mas de exigir do município que ele se torne resiliente, né? Seja pelo município verde-azul, da Secretaria Municipal, Secretaria do Estadual do Meio Ambiente, né? Que ele faz questionamentos específicos de defesa civil. E agora, mais recentemente, nesse ano, o próprio Tribunal de Contas do Estado, para avaliar o índice de eficiência de gestão pública municipal, ele começou também a pontuar defesa civil, né? Numa pontuação desse índice de gestão de 100 pontos, 5 pontos são de defesa civil. Ou seja, ainda não se sabe as consequências disso, né? O tribunal está fazendo avaliação e está exigindo isso como questão de eficiência. Mas já é consequência do fato do Estado de São Paulo ter aderido a essa condição, né? Então, isso tem se multiplicado pelo mundo. Todas as cidades resilientes, elas têm o seu não é um site, mas o seu perfil na ONU, né, para acesso de todos, e ali as pessoas, elas vão, as cidades resilientes, todas elas, podem fazer consulta e tirar modelo, né? E isso daí é uma coisa que tem se multiplicado. Só que o marco de Hyogo, ele acabou esse ano, né? E agora foi feito o marco de Sendai, né, que é também focado em defesa civil, em prevenção de desastres, que ainda não foi divulgado por completo quais serão os marcos, quais serão as necessidades. E não se sabe nem se ele vai ainda alterar as características da próprio programa de cidade resiliente, né? Mas eles estão criando formas e possibilidades de troca de ideias para que os municípios se preparem, que sejam resilientes, que se ocorrer acidente, que eles estejam preparados para dar uma resposta e assim por diante. Coronel, infelizmente, nosso tempo já acabou. A gente agradece muito a sua participação e a Câmara se sente bastante honrada em tê-lo aqui. Da mesma forma, estarei sempre à disposição quando vocês assim o quiserem.
Ok. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.